Graça e paz, igreja. Amém? Você também interessado em aprender da palavra do Senhor. Nós estamos fazendo estudo sobre Apocalipse, cada vídeo uma etapa, né, dos símbolos. E no último vídeo falamos sobre, e vamos continuar agora, mas sobre a mulher e o dragão, e agora especificamente sobre o dragão. Né? Falamos aí dos 6, versículos 1 a 6, e agora dos 7 ao 18. Tá? Eu quero estar lendo. Preste atenção para diminuir cada um tem a sua interpretação, e aqui a gente não está julgando a interpretação, mas sim o contexto da época para que essa carta fosse escrita, né? Qual é o pensamento do autor da época? A gente pode analisar, né? Tanto para a época quanto para a comunidade de agora, o que ele queria dizer, tá ok? Então vamos lá, agora nós vamos continuar também Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 18, tá? Vai falar especificamente sobre o dragão, né? E demonstrando, no outro foi o confronto entre a justiça, né, a mulher, a criança que nasce, o Deus cuida, né, e o dragão, que é o pai da mentira. E agora nós vamos falar sobre que Deus não compactua com a mentira, quer dizer, Deus não aceita, né, mesmo que ela tente se colocar como um dragão ali vermelho, com 7 cabeças, 7 tiaras ou coroas, com 10 chifres, querendo ter poder, né? Vamos lá, então. Versículo 7. Houve, então, uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes. E assim, perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. É esse texto que usam para falar sobre Satanás, né? O anjo de luz, né? Foi lançado dos céus. Então houve uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, portanto, celebrem-no, ó céu, pelos que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher, que dá a luz ao menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, depois de meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm firmes ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Amém? Olha, agora vamos aos simbolismos, né? O que isso quer dizer, né? Aqui, o que nos ensina, né? Uma das coisas que sabemos que Satanás é o pai da mentira. Isso daí, todo aquele que é cristão já escutou um dia isso daí, né? No conflito entre profecia e mentira, Deus não é neutro. Pelo contrário, posiciona-se a favor das comunidades, tá? Proféticas que resistem, né, contra o projeto da mentira, né, construída, né, e sustentada pela sociedade injusta, né, pelo sistema
que só quer dominar, só quer controlar, certo? É o que podemos perceber no capítulo 12, de 7 a 9, esses 3 versículos. O autor decorre a uma lenda popular que tem suas raízes na parte narrativa do livro de Jó, ok? Sobretudo nos capítulos 1 e 2. Tá? Vamos prestando atenção para vocês verem como é que tem fundamento para aquele povo quando lia essas cartas que eram mandadas. Lá se mostra que Satã tem a entrada franca na corte de Javé. E por causa de uma aposta maluca, né, Jó cai na desgraça. Jó, capítulo 1, versículo 6 a 22, tá? Pode dar uma olhada lá, você já ouviu falar essa história, né? Que Satanás vai até Jesus e fala, eu vi seu servo Jó, tal, tá? A questão seria, será que Deus é responsável pelas desgraças que atingem o povo? Essa é a questão. Muitos acham que sim, né? Julgamento de Deus, a mão de Deus, né? Aquela história toda. Até hoje. Você fala assim. Estaria ele compactuando com o mal e a mentira? Né? Quando algo acontece, quando as coisas estão acontecendo, é a mão de Deus que está pisando, Deus está fazendo o seu julgamento. Em época de amor, em época de que conhecemos a verdade, né? Vamos lá. Será que Deus se deixa enganar dessa forma? É uma pergunta que temos que fazer. Seria o mal que atinge as comunidades o resultado, né, de uma brincadeira de mau gosto entre Deus e Satanás? Essas são as questões que eles tinham na época e talvez muitos têm hoje, né? Sobre castigo, sobre a ação de Deus, sobre as coisas que acontecem no mundo. Veja bem o que o autor disse. O autor do Apocalipse não dá espaço para dúvidas. Tá? Deus não compactua com o mal e a mentira. Assim, ele muda completamente uma lenda popular que mantinha o povo submisso e acomodado, né? Achando que tudo era vontade de Deus e tudo acontece porque Deus coloca a mão. E não estou dizendo que não, porque a palavra diz que não quer uma folha de uma árvore se Deus não quer, né? Mas eles pensavam, né, que não, vamos deixar aquele negócio de karma, né? Estamos passando um karma, certo? É assim mesmo. É a vontade de Deus. Para provocar uma reviravolta, né, ele fala de uma batalha no céu, moradia de Deus. Pois Satã não só acusa maleficamente os fiéis, ou aponta o dedo para eles, mas também pretende ocupar o lugar de Deus. Aí vem o que se acreditava na época, o que se tinha, né? Querubins, anjos, Miguel, nome que significa quem é como o Senhor, né? O anjo do Senhor, batalha contra o acusado, malvado e usurpador do lugar de Deus. E tenta, né? No versículo 4 está falando sobre isso, agora de que nós vemos. Derrota e expulsa do céu. Assim fica claro que Deus é o único absoluto Senhor da história. E da morada dele não há lugar, na morada dele não há lugar para apostas, né, malvadas, que prejudicam as comunidades proféticas e resistentes. Deus está me testando, Deus está colocando a mão sobre mim, fazendo um teste na minha vida. Esse tipo de sentimento, de pensamento, e o profeta ele quer tirar, né, o João quer tirar. O Espírito Santo de Deus, falando através de João, quer tirar da mente daquele povo, e da mente do povo de hoje em dia. Dando, falando que as coisas acontecem, realmente está acontecendo, mas é o quê? É como Jesus falou quando os apóstolos perguntaram por que aquela criança tinha nascido, aquele jovem tinha nascido aleijado, se era por causa dos avós, se era por causa dos pais, ele fala, não, para que possa ser feita uma boa obra, ou seja, para que alguém, algo que aconteceu, para que possa fazer alguma boa obra, né? Tudo tem a mão de Deus, no sentido de que atitude você vai tomar? Vai deixar a pessoa desse jeito ali, não vai ajudar, não vai fazer nada, né? Não há nenhuma parceria entre Deus e Satanás. Isso eu sempre comento. Satanás tem os poderes dele, porque não é humano igual a nós, né? É uma potestade do ar, mas Satanás é um anjo caído. E acima dele é Deus. Isso eu aprendi desde moleque.
Quando tinha cisma de alguma coisa à noite, ou qualquer coisa assim, meu pai falava assim, você não crê em Deus? Creio. Então, pede para ele. Fala para ele que você tem medo, que você não está bem, porque ele é o Senhor sobre tudo. O mal que acontece na humanidade, portanto, deve ter outra origem, não o próprio Deus. Tá? Isso daí é interessante, porque Deus faz o bem, né? O problema é que o pecado que está no homem leva ele a fazer o mal por qualquer coisa, né? Alguém pode pegar um garfo que foi feito para comer e usar como arma para matar alguém, tá? Santos Dumont queria voar, achou muito bonito para que as pessoas pudessem aproveitar e ver a natureza e voar como os pássaros, e usaram o que ele inventou para virar arma em guerra, na Segunda Guerra. Tá? Então, são conceitos complicados, né? Que o ser humano leva para o lado errado. A seguir é dada a ficha do pai da mentira, ou seja, falado sobre ele no versículo 9. Trata-se, e aqui ele começa a dizer quem que era o dragão, né? Que desde o começo queria comer o rebento nascido da mulher, queria mostrar poder. É a antiga serpente, né? Gênesis 3:16, é aquele que tentou o homem no começo. É o diabo, ou Satanás, aquele que seduz todos os habitantes da terra. Diabo e Satanás são palavras sinônimas e significa adversário ou inimigo, tá? Sua arma sempre foi a sedução, a mentira, o que leva as pessoas a acreditar que a injustiça é justiça e que a morte é vida para o povo. Ou seja, ele engana, não, é prosperidade, é bênção, né? Não, é desse jeito sim, tal. Ele é enganoso, é mentiroso, é árduo, como ele falou para Eva, né? Você pode comer sim, ele não quer que você conheça o segredo, né? Entre o bem e o mal. Ou seja, ele seduz você para que você queira sim ter aquilo que você acha que tem direito, para que você faça as coisas da forma que você quer fazer. Né? Ele te desvia do caminho, tá? Se tornando uma pessoa muitas vezes egoísta, né? Ou invejosa, usando você para sair dos propósitos do Senhor. É o pai da mentira, que perverte as relações e gera uma sociedade desigual, que vivemos hoje. E vivia naquela época, né? Nós estamos falando de 2.000 anos atrás. Por isso que a Bíblia, ela nunca ela envelhece a sua palavra, porque ela fala da realidade humana. Desde o início da humanidade, ele foi assim. E Deus nunca fez aliança com Satanás, com ele. Né? E também continua depois, a partir do versículo 10, né? Aí começa a celebrar a vitória da derrota, né? De Satanás. Veja bem, o pai da mentira, com todo o seu exército, foi derrotado e expulso do céu. Por isso é hora de comemorar. Os versículos 10 e 12 são um hino à vitória. Tá? 10 e 12 são um hino à vitória. Tá? Agora realizou-se a salvação. E o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusou dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, pois diante da morte desprezaram a própria vida. Por isso, faça festa ao céu. Alegre-se dos que iam viver. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vocês. Ele está cheio de grande furor, sabendo que para ele resta pouco tempo. Que interessante, né? Veja bem, está dizendo que ele está furioso porque para ele resta pouco tempo. Interessante. Tá? Então, a fúria dele está falando para o povo tomar cuidado, né? Dizendo que sim, existe algo a mais dentro da existência humana que está impulsionando eles a fazer o mal, a enganá-los. Né? O hino é cantado no céu, mas representa a terra.
pois os seguidores de Jesus são chamados, né, nossos irmãos, né, como fala aqui o texto, né, que enfrentaram a morte como se fosse vida. A vitória acontece com dois momentos, né? Primeiro, pela morte e ressurreição de Jesus. Em segundo, pelo enfrentamento das comunidades, né, das igrejas, profetizando e resistindo à morte e à mentira. Cuidado, porém o dragão foi derrotado no céu e expulso para a terra, onde vivem as comunidades proféticas, ou seja, a igreja de Cristo, né, que prega o evangelho e a salvação. Elas o vão derrotar mediante o testemunho de Jesus, né? Profetizando, falando o evangelho, pregando a verdade, se mantendo firme e resistindo contra a injustiça. Mas o dragão ainda não foi derrotado, vencido. É hora de intensificar o evangelho, a profecia, a justiça. Manter-se firme e resistente contra o inimigo, pois ele está cheio de furor. Sua fúria se volta contra a comunidade, ou seja, contra a igreja de Cristo, perseguindo-os, matando-os, né, seus membros e aqueles que lutam. Então, naquela época, as igrejas que receberam essas cartas estavam sendo perseguidas, né, e o sistema tentando corrompê-las. Aí não é diferente de hoje, né? Quantas pessoas não se corrompem, quantas igrejas não se corrompem, quanta vergonha tem dado o evangelho. Às vezes a gente fala, fulano é evangélico, a gente escuta isso muito, eu até digo assim, eu sou cristão. Evangélico tem se tornado uma prerrogativa, tem se tornado, com todo respeito, um vulgo, né, quando se fala evangélico. É triste isso. Por isso a gente precisa resistir e mostrar a diferença. Qual é a diferença do evangélico e do evangélico? Ou seja, do evangélico que se diz que é religioso e do evangélico que é cristão. Ok? Deus protege e liberta. O dragão vencido na ressurreição de Jesus e no testemunho da igreja se volta contra as comunidades, né? É a situação do tempo de Apocalipse. Naquela época, contexto, como eu falei, que eles viviam. Mas Deus, o aliado fiel, provoca um novo êxodo para as comunidades. Versículo 13 a 17. Tá? Esses versículos recordam a saída dos hebreus do Egito e a passagem do Mar Vermelho. Deus os tirou de lá e os conduziu ao deserto, abrindo o mar para que o povo pudesse passar. Do mesmo modo, hoje ele conduz as suas comunidades proféticas, né, que buscam a verdade ao deserto, impedindo que sejam engolidas pelo rio que o dragão vomitou contra elas. No passado, Deus alimentou seu povo no deserto. Da mesma forma, alimenta as comunidades, as igrejas, o povo de Deus durante o tempo de perseguição, protegendo-as e libertando-as. A expressão um tempo, 2 tempos e meio, do versículo 14, é idêntica a 3 anos e meio. Tá? Tempo simbólico que denota, o período de tribulação. Um período imperfeito, um período que vai passar, é um tempo que passa, né? Ele não é nem perfeito de 7 dias, ele não é nem o fechamento de 3 dias e não é nem uma vida de 40 dias ou 40 anos, né? Enfrentamento e resistência das comunidades proféticas contra a mentira. Isso deve ser mantido. A perseguição vai passar 3 anos e meio, imperfeição, como já comentei. A perseguição vai passar, tá? O dragão desaparecerá, mas não é hora de acomodação. E eu digo hoje, o que foi dito há 2000 anos atrás, não é hora de acomodação. Tá? O povo tem que ser acomodado, o povo de Deus tem que ser calado, tem que ser acomodado. Tá? Ah, não, mas não é acomodado, não. Eu vejo que temos, me desculpe o termo, muita gritaria, muito blá blá blá, muita capelinha, né, de se reunir em grupinho, muita coisa assim, mas aqui está falando de algo que faz transformar, que faz mudar a sociedade. A busca da implantação do reino de Deus. Né?
Pelo contrário, somente pela profecia e resistência é que ele poderá ser totalmente eliminado. Não é por gritos, não é por barulho, não é por quantas vezes você vai na igreja, não é pelo valor do dízimo que você dá, não é pelo tamanho do poder espiritual que você tem, né? O grito de oração que você tem, os demônios que você expulsa. É por isso que Jesus, quando ele age, quando ele fala sobre quem irá à direita do Pai, ele é bem claro sobre isso. Não estou falando nada que não é bíblico. Ah, mas pastor, você está criticando. Não estou criticando. Eu, pessoalmente, não tenho nada a ver com isso. Tá? Eu estou falando de Bíblia. Ele continuará perseguindo os descendentes da mulher. A perseguição de Dominicano, na época, né, do Apocalipse, se estendeu por todo o império. Mas Deus já decretou que irá desaparecer logo. Falava para eles naquela época. Né? Essa é pouco tempo, versículo 12b. Essa certeza animava as comunidades da luta e da resistência. E é a certeza que deve nos animar hoje. Vocês estão entendendo o que é Apocalipse? Final de 12? É uma carta animando a resistência da comunidade da igreja contra os inimigos. Né? Você vai desistir da luta? Não. Você está em frente de batalha. Você está batalhando e outra, o seu general é Cristo, o seu Senhor todo-poderoso do universo e de toda a existência é Deus. Tá? E assim por diante. Não é hora de acomodação, pois o dragão ficou em pé na praia do mar. Versículo 18. Como entender isso? Praia e mar simbolizam o mundo todo. O dragão, apesar de já ter sido derrotado pela morte e ressurreição de Jesus, mostra de ser todo poderoso, ainda está altivo, o dono do mundo, né? Os continentes que se ligam. Com um pé na água e outro no mar, domina tudo e todos. Trata-se de uma alusão a Roma, na capital do império naquela época, situada perto do mar Mediterrâneo. Os romanos chamavam-no de o nosso mar. Por ele chegavam da capital todas as riquezas das províncias dominadas, resultado da dominação política e da exploração econômica da época. O Todo-Poderoso está enfraquecido e irá desaparecer. Por isso é preciso profetizar e resistir até o fim, e nunca desanimar. É uma carta escrita para aquelas igrejas, as 7 igrejas da Ásia. É uma carta escrita para aquele povo. Tá? É uma motivação de esperança à situação que eles viviam. E também para nós a situação que vivemos hoje. Essa é a carta de Apocalipse. Uma carta de resistência, de força, de motivação e esperança no Senhor em que cremos. Deus é responsável pelas desgraças que atingem o povo? Sim ou não? O que você tem isso no seu coração? Se não, quem é responsável? Se sim, por quê? Que nome damos ao dragão de hoje em dia? Quem que é o dragão de hoje em dia? Quem que é o inimigo? Potestades, tá? Que estão lhe cercando, que fecham as fronteiras e que se colocam em posição de altivez. Você ainda tem medo dele, depois dessa leitura? Coloca isso no teu coração, tá? Terminamos então o capítulo 12, né? Nós temos até o 22. Mas você veja que estamos fazendo aos poucos, para que fique bem claro mesmo cada símbolo. E se você tem